Batizados no Espírito Santo, profecia que muda a história. O batismo no Espírito Santo muda a nossa história, mas a gente também entendeu que a profecia que muda a história é o nosso carisma, muda a minha vida, muda a sua. E à luz desse projeto formativo, nós estamos estudando o nosso diretório, dividido em 3 eixos: espiritual, orgânico e administrativo. Estamos dentro do eixo espiritual, nós vimos sobre a nossa identidade, agora nós estamos falando sobre a nossa espiritualidade. E para fechar sobre a nossa espiritualidade, nós vamos falar agora do trabalho santificado e da oração ao ritmo da vida. Você pode até pensar assim, não é? Já ouvi falar tanto disso? A gente já ouviu falar. Só que carisma é atual. Ele é atualizado no tempo, na história, na nossa vida, porque o dom é inesgotável. É mesmo, é uma fonte. E aí está a beleza da nossa vocação. Tem beleza na nossa vocação. É bonito, vale a pena, sabia? Para a gente entender trabalho santificado, nós temos que entender aquilo que o Monsenhor Jonas fala sobre reino dos céus no carisma. Uma palavra fundante da Sagrada Escritura do nosso carisma é aquela de Mateus 6, quando fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí o padre vai explicar: reino de Deus não é simplesmente, somente as coisas de Deus, as coisas do céu, a vida eterna. Não! Reino de Deus é Deus na nossa vida. É Deus ocupando o lugar que por direito é dele e que só pode ser o primeiro lugar. É Deus preenchendo com a sua presença tudo o que somos e tudo o que fazemos. Reino de Deus é Deus dirigindo, é Deus governando, é Deus conduzindo a nossa vida em tudo que somos e em tudo que fazemos. Ele é a fonte, Ele é o movente. Então, ter Deus em primeiro lugar é uma questão de direito, por isso que ele vai explorar a questão da justiça. Ter Deus em primeiro lugar é uma questão de justiça, dar a Deus o primeiro lugar que por direito é dele na nossa vida, no nosso coração. E aí ele se transforma na fonte, no movente, no inspirador de tudo que somos e de tudo que fazemos. Por causa disso nasce a comunidade de adoração. Então veja, se eu estou cheia de Deus, se Ele é de fato aquele que ocupa o primeiro lugar na minha vida, se verdadeiramente eu faço tudo por amor a Ele, meu trabalho só pode ser santificado. É um trabalho que se transforma num ato de adoração porque é feito por amor a Deus. Olha que bonito o trabalho santificado. E aí, é impossível separar isso da oração ao ritmo da vida. Porque se Ele preenche tudo que sou e tudo que eu realizo, eu posso me comunicar com Ele, como se eu visse a experiência de Moisés que caminha vendo o impossível, como se visse o invisível. Quem disse, lembra, que o invisível não é concreto? O Padre Jonas fala isso. Eu posso vê-lo, eu caminho como se eu pudesse vê-lo, como eu estou vendo a Ivana que me grava. Então eu posso falar com Ele, me dirigir a Ele, brigar com Ele, louvá-lo, perguntar como que eu devo fazer, para onde eu devo ir. Ele é o Senhor, como o Senhor quer que eu faça, de que jeito. A gente estabelece essa comunhão diária e é na oficina da vida, é no comum, é no ordinário. Aí se entende o que é viver o ordinário como extraordinário. Aí se entende o que é de fato sermos contemplativos na ação. Por amor a Ele, a gente dá um testemunho e o Padre fala assim, nós somos chamados a testemunhar isso como um sinal para o mundo. Olha,
que é possível viver tendo a nossa ação conduzida pela experiência de que Deus é o Senhor, de que Ele é o Senhor, de que Ele ocupa o primeiro lugar, que a gente o adora e faz por amor a Ele, para que Ele seja glorificado. O Padre vai dizer assim que nisso Deus nos constitui sinal para um mundo onde Ele não tem vez nem voz. E aí a experiência dessa ação que é permeada pela presença de Deus, essa ação que nasce dessa oração que eu me dirijo a Ele, porque Ele caminha comigo, porque Ele está ao meu lado, porque Ele está em mim, porque Ele preenche a minha vida, porque Ele é a fonte, atrai a minha experiência dos tempos fortes, me lança para essa vivência dos tempos fortes, das visitas de Deus. Uma coisa interage com a outra, uma coisa precisa da outra. É um sistema, não tem como. Sistema social de fundação. Essa é a nossa vida e essa é a nossa espiritualidade e é isso que dá sustento, né? E é daí que tudo começa a se organizar em função do dom. Eu queria convidar você a olhar com carinho o testemunho que a nossa comunidade em Natal nos oferece sobre o nosso irmão Emerson. Eu tive poucas vezes com o Emerson, mas eu falei muito com o Emerson porque ele estava nos ajudando a organizar um sistema para o nosso vocacional. Ele não pôde concretizar. E a nossa comunidade de Natal nos oferece o testemunho de um irmão que verdadeiramente rezava ao ritmo da vida, que fazia tudo para glorificar a Deus e que sabia escolher os meios certos para estar em comunhão com Deus. Vale a pena. A palavra que define Emerson na família, como esposo, como pai, é doação. A família era prioridade para ele. Não importava se ele estava cansado, ocupado, ele sempre tinha disponibilidade para nós. Ele dizia que amar é gastar tempo. E ele gastou todo o tempo dele conosco, nos amando. Outro ponto forte dele era a espiritualidade. Tudo ele transformava em oração e em louvor. Nossos filhos, desde pequenos, aprenderam a rezar antes do banho, antes das refeições, na doença. A gente rezava o texto em família e depois ficávamos no louvor, dançando, cantando, brincando. Ele era intenso em tudo que fazia, mas principalmente no amor ao próximo. Emerson era um homem de Deus, que buscava viver a santidade no ordinário de sua vida, descobriu seu colorido no Dom Canção Nova, buscando meios para viver nossa espiritualidade, nossos princípios de vida. Era um homem da palavra, um homem do Espírito, deixando ser curado pelo Senhor, buscando ser íntimo. Era ávido em salvar almas para Deus e não perdia tempo. Grande amigo, acolhedor, de sorriso largo. Hoje ele está no céu cantando a Canção Nova. Viver reconciliado é uma disposição de coração que se traduz no modo de vida. A vida de Emerson foi um contínuo perdoar e ser perdoado. Ele não poupou esforços para reconciliar-se com a sua história, tanto como filho, como esposo, como irmão, até quando o caluniaram em uma ocasião no seu trabalho. Nos seus últimos dias, ele viveu e doou a sua vida para cuidar do pai enfermo, a quem tanto amou e perdoou. E nós podemos testemunhar que o fruto desse perdão era a sua alegria inesgotável e cativante. Falar sobre Emerson na perspectiva da oração ao ritmo da vida, para nós é muito simples. Porque era muito perceptível tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele buscava, né? Cavando o seu tempo como professor da universidade, por exemplo, entre uma aula e outra, ele fazia oração do Santo Terço, fazia o seu estudo bíblico, né? Buscava executar tudo o que ele fazia da melhor forma. E nisso a gente tocava a presença de Deus, né? Ele era sinal de Deus, presença de Deus para nós, como seus irmãos, na missão de Natal. Falar do Emerson é muito fácil, porque ele vivenciou os princípios da comunidade de uma forma muito livre.
eu que fui o seu acompanhador, pude tocar nessa realidade, né, no princípio de autoridade e submissão, por exemplo, e já depois ele na comunidade, ele como a minha autoridade, eu podia perceber como ele encarnou o dom Canção Nova e como ele vivenciou tranquilamente cada princípio. Mais do que a afinidade, é graça de Deus o dom da amizade. Eu posso dizer com muita gratidão a Deus que fiz essa experiência com Emerson, de partir de uma experiência de superficialidade para uma profundidade, numa constante descoberta e partilha de vida. Por isso, obrigada, Senhor. Eu e o Emerson entramos no mesmo tempo na comunidade e logo depois nós fomos convidados a ser responsáveis pelo vocacional. E esse desejo muito forte de Emerson ser formado, vivemos esse tempo nesse ambiente fraterno, fomos formados um pelo outro. E isso foi uma alegria muito grande. E hoje eu sou muito feliz por ter participado de todo esse tempo formativo e fraterno com meu irmão. Falar de Emerson na série A Convivência é falar de respeito, alegria e partilhas. Mesmo sendo mulher e ele homem, mas tínhamos esse respeito e essa alegria de falar das nossas vidas e nossas partilhas. Uma das coisas que ficou no meu coração foi o último diálogo que eu tive com o nosso irmão, onde ele dizia: minha irmã, a oração de vocês me sustenta, né? E ali, naquele diálogo tão rápido, o Senhor me fazia tocar naquele coração que não se cansava de querer viver relacionamentos em Deus, que estava sempre retomando, né? Que tinha uma meta, viver aquilo que Deus queria. Todos os seus relacionamentos no Senhor, numa sadia convivência, cujo objetivo era o céu. Emerson é um homem do Espírito Santo. Nos nossos dias de encontros de espiritualidade que a Canção Nova nos dá, o nosso carisma, eu aprendi muito com ele a vida fraterna, a vida de oração. Eu chamava de som e ele me chamava de gominho. Então nós tínhamos uma amizade além de irmãos de comunidade espiritual. E isso deixou em mim uma grande marca positiva. Eu espero, logicamente, passar para outros. Amém? Minha vida ninguém toma, eu a dou livremente, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de Mercinho, como carinhosamente assim eu chamava, é falar de uma pessoa intensa. Não no sentido reducionista da palavra de radicalismo, mas de uma pessoa que foi totalmente reintegrada ou integrada num processo de reconciliação com o amor de Deus. Em Deus, ele reconciliou-se consigo mesmo e com a sua história, marcada por dores profundas em seus relacionamentos familiares. Isto fez dele uma pessoa de único peso, uma pessoa integrada, um homem íntegro, que estava por completo naquilo que pensava, naquilo que sonhava e naquilo que fazia. Por isso, podemos dizer com toda serenidade, foi um homem tomado pelo amor de Deus ao ponto de chegar à maturidade deste amor, que foi a entrega de sua vida de maneira livre, gratuita e íntegra, pela saúde do seu pai e, consequentemente, foi acometido por este vírus que está ceifando a vida de tantos irmãos e irmãs nossos. Emerson está no céu. É um membro da Canção Nova que já contempla o Cordeiro Molado. Poderíamos dizer sim, sua veste foi alvejada pelo sangue do Cordeiro, pelo processo de cura profunda pela qual este jovem passou ao longo de sua vida. E já entoa os louvores daquele que foi o sentido maior de sua vida. Um homem completamente tomado
pela paixão e o amor à Eucaristia. Levi está aqui gravando comigo este vídeo. Quantas vezes nós fomos ao seu encontro para levar a Eucaristia diante da necessidade vital de Emerson, durante esse período de pandemia, receber o corpo preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo para ser sustento para ele e sua família. E um homem totalmente tomado de amor pela Santíssima Virgem, por Nossa Senhora. Ele viveu a dimensão plena da Eucaristia, o sacrifício no amor de si mesmo para dar vida a um outro e aos outros. Feliz desta missão, que colherá benditos frutos de uma vida intensamente entregue a Deus e aos irmãos, até o último momento vivida neste mundo. Roga por nós, Mano Velho. Até breve. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mamãe do céu, cuida de papai para que ele fique bom logo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.